Então, agora, a redução de ordem para EDOs de segunda ordem, certo? Porém, com coeficientes não constantes, ou coeficientes variáveis. A gente viu anteriormente, para coeficientes constantes, a gente montava o polinômio característico, calculava as raízes do polinômio característico, e tinha, para cada um dos casos, se as raízes são diferentes, a gente tem um tipo de solução geral, se as raízes são iguais, a gente tem um segundo tipo de solução geral. Agora, a gente não pode, ou a gente não consegue utilizar o polinômio característico para resolver as EDOs de segunda ordem, porque os coeficientes não são mais homogêneos, ou, desculpa, os coeficientes não são mais constantes. A EDO continua sendo homogênea, porque ela é igualada a zero. Mas os coeficientes agora que multiplicam, y duas linhas, y' e y, não são mais constantes, não são números, são funções em si. Ok? Primeira coisa que a gente deve fazer é transformar para a forma padrão da IDO. O que é a forma padrão? Deixar o número 1 aqui na frente do y duas linhas. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 2y duas linhas, a gente vai ter que dividir todo por 2. O importante é transformar o coeficiente do y duas linhas em 1. A é exponencial de x, então divide toda a expressão, toda a equação por exponencial de x. A é arco tangente de cosseno de x, divide toda a EDO por arco tangente de cosseno de x, ok? Primeira coisa é deixar o coeficiente à frente do y duas linhas igual a 1, ok? Feito esse processo, a gente vai ter um p de x, uma função de x, multiplica y', mais uma q de x que multiplica y igual a zero. Certo? Ela é uma homogênea, não pode ter igual a nenhum número lá. Beleza. Perfeito, até aqui tudo bem. Qual é o segundo problema, então? O primeiro problema é que se o coeficiente não é igual a 1, tem que transformar em 1. O segundo problema é que, nesse caso, a gente necessariamente precisa do conhecimento de uma das soluções. Então, a gente tem que conhecer uma solução, e com base na primeira solução que a gente conhece, a gente calcula a segunda solução. Okay? Então, isso vamos dizer assim, um dado importante e crucial para a resolução. Sempre que a gente for reduzir a ordem, por isso que a gente diz que é redução de ordem, porque a gente já conhece uma solução, então a gente reduz uma de segunda ordem para uma de primeira ordem que só tem um termo de solução. Então, a gente tem que conhecer a solução y1, que seria a primeira solução, entre aspas, a primeira que a gente conhece, primeira solução, para poder identificar a segunda solução. Como a gente obtém a segunda solução? Basicamente, utilizando um fator aqui, nesse caso não é um fator integrante, certo? É um fator multiplicativo. Então, a nossa segunda solução será esse fator u de x multiplicado pela primeira solução. Então, como eu falei, a gente precisa necessariamente conhecer a primeira solução, e a segunda solução é esse fator, que na verdade é uma função de x também, multiplicado pela primeira solução. Ok? Como a gente determina esse u de x? Tem uma expressão para ele, que aí se envolve integrais. Então, o fator u de x, ele é a integral de e na menos integral de p de x, certo? Quem é p de x? É a função que multiplica o y'. Lembrando, é 1 y duas linhas, mais p de x y', mais q de x y igual a zero. Então, o p de x aqui é a função que multiplica o y'. Então, integral de e elevado a menos integral de p de x dx, dividido, isso ainda dentro da integral, dividido pela primeira solução elevada ao quadrado. Por isso a gente precisa conhecer a primeira solução. Sem conhecer a primeira solução, a gente não consegue resolver. Ok? Então, aqui a gente tem o termo, como a gente calcula o fator aqui, o nosso termo, que seria o fator multiplicativo. Aí sim, tendo a primeira solução, tendo o fator multiplicativo, a segunda solução é a primeira solução vezes esse fator de multiplicação, ok? Lembrando aqui, né, aqui a gente tem que conhecer y inevitavelmente. Como fica, então, a solução geral? A solução geral é o que a gente viu, parecido com o que a gente viu para as EDOs homogêneas de coeficientes constantes. K1 vezes o primeiro termo, né, ou a primeira solução, mais um K2 vezes a segunda solução, ou o segundo termo. Para as EDOs lá constantes, com termos constantes, a gente tinha K1 vezes e elevado a
menos lambda, ou melhor, lambda x, lambda t, melhor dizendo, mais K2 elevado a lambda 2t. Que aqui só mudou para x e y. Ok? Então, o que a gente precisa? Primeira coisa, transformar na forma padrão aqui, ou seja, se aqui tem um número diferente de 1, dividir por ele para ficar 1 y duas linhas, mais p de x vezes y linha, mais q de x vezes y igual a zero. A partir daí, identifica quem é a nova p, ou se já está direto, identifica quem é a p com o sinal. Se for mais, normal, mas se tiver um menos, eu vou ter que fazer um jogo de sinal. Por quê? Para poder calcular o fator u. Fica integral, vejam, são duas integrais. A integral de e elevado a menos integral de p de x dx, dividido por y1 ao quadrado dx. Então, calcula essa primeira integral, divide o resultado pelo y1 ao quadrado, aí sim calcula a segunda integral. Tendo o fator u, aí monta a segunda solução, que é a primeira solução vezes esse fator u. Tendo a segunda solução, aí monta a solução geral. K1 vezes a primeira solução, mais K2 vezes a segunda solução. Beleza? Esse é o procedimento. É um procedimento bem longo, certo? Só que não é muito complexo. Ele tem a sua complexidade, mas é razoável, um nível razoável de complexidade. Então, é x quadrado y duas linhas menos 3xy linha mais 4y igual a zero. Como eu falei, a gente precisa conhecer a primeira solução. Então, a primeira solução, y de x é x quadrado. Infelizmente, ela não está na forma padrão. Ó, é um x quadrado y duas linhas. A gente tem que transformar. O que a gente faz aqui? Então, dada a função, ó, primeiro temos que deixar o coeficiente da y duas linhas igual a 1. Está aqui a nossa função. O que a gente faz, como eu disse? Divide a equação inteira por x quadrado. Então, divide tudo por x quadrado. X quadrado por x quadrado, 1. Aí ele já ficou 1, y, duas linhas. Menos 3x vezes y' dividido por x quadrado. Vai ficar menos 3y' sobre x. Porque aqui esse corta esse x com um dos x aqui, fica sobre x. Mais 4y sobre x quadrado. 4y sobre x quadrado igual a zero. O zero sobre x quadrado, zero. Então tá aqui. Nós temos já fazendo a divisão, ok? X quadrado cortou, virou 1. Então, a nossa nova, ela é equivalente à anterior, certo? É equivalente à anterior. Ou seja, tem o mesmo conjunto de solução, só que está escrito de uma forma diferente. Então, a nova é y duas linhas, menos 3 sobre x. Essa é a nossa nova p. Antes, a nossa p era menos 3x. Vejam, mudou. Ela não estava na forma padrão, então ela não estava pronta. Então, a nossa p de x agora é menos 3 sobre x, mais a nossa q é 4 sobre x quadrado vezes y igual a zero. Mas aqui a gente não utiliza, certo? A gente utiliza só a p por enquanto. Primeiro passo, depois de botar na forma padrão, primeiro passo é calcular o fator u. Então, u é igual a integral de e elevado a menos a integral da p de x, nesse caso é menos 3 sobre x, lembra que eu falei, tem que tomar cuidado com o sinal, menos com mais, certo? Dividido pela primeira solução ao quadrado, por isso ficou x quadrado ao quadrado, tá? Não pode confundir, já tem um quadrado aqui, então não precisa colocar, não, esse quadrado de fora é da fórmula, esse quadrado de dentro é da primeira solução, então tem que tomar um certo cuidado no desenvolvimento. Aqui, menos com menos mais, o 3 está multiplicando, joga para fora, então fica 3 integral de 1 sobre x dx. Por sorte, a integral de 1 sobre x é ln de x. Não podemos cortar ainda. Por quê? Porque tem esse 3 atrapalhando aqui. A gente utiliza as propriedades do logaritmo. N ln de x, se tiver um número aqui na frente, ele volta como expoente aqui em cima. Na verdade, é o contrário que a gente sempre faz. A gente faz ln de x elevado a n, o n vem para frente. Agora a gente está fazendo o contrário. Lembrando que propriedade de igualdade você faz da direita para a esquerda, assim como da esquerda para a direita. Então a gente vai voltar para aí sim poder cortar. Agora nosso fator é integral de e elevado a ln de x cubo. Como não tem nenhum número multiplicando aqui, agora a gente pode cortar o ln com exponencial. ln x cubo sobre x na quarta. X ao quadrado, x na quarta. Dx.
Cortando aqui fica, na verdade, integral de x ao cubo sobre x na quarta dx. Que dividindo fica integral de 1 sobre x dx. Beleza? Mesma, ó, veja, essa integral aqui, ó, é a que tá aqui, ó. Quanto deu essa integral aqui de dentro, só sem o 3? ln de x. Então, o nosso fator aqui, multiplicador, é o ln dx. Ok? Não precisa colocar o mais c, porque o mais c aparece lá naquele k, ou mais k, né? Aparece naquele K1 e K2 que a gente determina com base nas condições iniciais ou condições de contorno. Beleza? Então, aqui temos como a gente calcula os processos, né, esse procedimento, para chegar até o fator multiplicativo. Já determinamos ele. Agora a gente vai para a continuação. Depois que calculou o fator multiplicativo, a gente tem que calcular a segunda solução. Certo? Só repetir o fator multiplicativo. Como é a segunda solução? A segunda solução é o u de x vezes a primeira solução. Nesse nosso caso, fica ln de x vezes x quadrado. Tomar cuidado aqui. O x quadrado está multiplicando todo o ln e não esse x aqui de dentro. Ok? Na prova aconteceram algumas confusões dessa. Na de vocês acho que nem tanto, mas o pessoal de cálculo 2 lá era seno de r quadrado vezes r, só que o r estava multiplicando o seno, multiplicaram o r de dentro por r, ficou r ao cubo, desandou tudo, ficou tudo errado, tá? Então tomem cuidado, o x quadrado está multiplicando todo o ln e não o x aqui de dentro. Se colocar x ao cubo, está totalmente errado. Então, só mudando de ordem, para não causar essa confusão, eu só troco como 1 vezes 2 igual a 2 vezes 1, eu troco a ordem, fica x quadrado ln de x. Essa é o termo da segunda solução, segunda parte da solução. Como fica a solução geral? A solução geral fica K1 vezes a y1, no nosso caso, y1 vale x quadrado, mais K2 vezes a y2, que é x quadrado ln de x. Ok? X quadrado ln de x. Essa é a nossa solução geral. Então, como eu falei, primeiro verifica se já está na forma padrão. Se já tiver, pula essa parte de dividir pelo termo que está multiplicando y duas linhas. Vai direto, identifica para quem é p de x, vai direto para o cálculo do u de x. Calculado o u de x, monta a y2 de x, tendo a y1 e y2, monta a solução geral. Então, na letra B, y duas linhas mais 5, y' igual a 0, e a primeira solução é y1 de x igual a 1. Então, uma primeira solução bem simples. Ok? Vamos lá, então. Não precisamos dividir, porque ela já está na forma padrão. Ela já é y1, y duas linhas mais 5, y' igual a 0. Beleza? Identificar agora, primeiro passo, identificar a P. Nesse caso, nossa P é mais 5. É quem multiplica y', para poder calcular o fator U. Então, para calcular o fator U, é integral de e elevado a menos integral de P, nesse caso é 5, dx, sobre a primeira solução ao quadrado. A primeira solução é 1, então fica muito simples. Beleza? Então, a integral de menos integral de 5 fica menos 5x. Então, integral de e na menos 5x sobre 1, mesma coisa que integral de e na menos 5x dx. Aqui eu não vou fazer, mas vocês sabem resolver numa boa. A integral de e na menos 5x é menos e na menos 5x dividido por 5. Faz mudança de variável lá, é rapidinho. Ok? Tendo o fator aqui multiplicativo, agora é só calcular a segunda solução. A segunda solução é a primeira vezes o u, ou dá na mesma, né? U vezes a primeira. Então tá aqui. Menos e na menos 5x sobre 5 vezes 1, menos e na menos 5x sobre 5. Agora, a gente pode montar a solução geral. Vai ser K1 vezes a primeira, mais K2 vezes a segunda. K1 vezes 1, menos... Por que menos? Porque aqui tem um menos. Menos K2 vezes e na menos 5x sobre 5. Bem simples essa aqui, rapidinho. E para a última. X, y, duas linhas, mais 4x, y' mais 4xy igual a 0. Com primeira solução, y1 de x, melhor dizendo, igual a e na menos 2x. Não está na forma padrão ainda, por quê? Porque está x, y, duas linhas. A gente tem que transformar esse x em 1. Como a gente faz? Divide a equação inteira, os dois lados, por x, para cancelar isso aqui. Como vai dividir por 0 lado direito? Tanto faz, não vai fazer diferença nenhuma. Então, x, y, duas linhas, mais 4xy, mais 4xy
opa, 4xy' mais 4xy igual a 0, divide todo mundo por x, vai cortar o x aqui, vai cortar o x aqui, e vai cortar o último x aqui. A gente vai ter a nova equação diferencial, e agora sim está na forma padrão. Embora essa aqui, ela está na forma padrão, e essa aqui acaba caindo numa EDO de coeficientes constantes. Então, a gente poderia resolver pelo método passado que a gente viu, do polinômio característico e tudo mais. Vamos resolver sabendo a primeira solução, obtendo a segunda solução. Então, já temos a nossa P. A nossa P é 4. Então, fica o de x igual a integral de e elevado a menos integral de x, dx, sobre a primeira solução ao quadrado. E na menos 2x ao quadrado. Potência de potência, mantém a base, multiplica os expoentes. Menos 2x vezes 2, menos 4x. Só que aqui em cima fica, ó, e na menos integral de 4 é 4x. E na menos 4x dividido por 2x elevado ao quadrado, ou melhor, 2x vezes 2, menos 4x. E na menos 4x dividido por e na menos 4x, 1. Então fica integral de 1 dx. Integral do 1, x. Então, nosso fator multiplicativo aqui vai ser o x apenas. Como fica a nossa solução? A segunda solução fica x vezes a primeira, então x e na menos 2x. E a solução geral, k1 e na menos 2x mais k2x e na menos 2x. Beleza? Se vocês, nesta daqui, que aqui sim, coeficientes constantes, se aplicar o polinômio característico, ou a equação características, vocês vão chegar que as duas raízes são iguais a menos 2. Por isso que vai ficar e na menos 2x, o lambda 1 é igual a menos 2, lambda 2 também é igual a menos 2. Lembra que eu falei que a gente precisava de ter dois termos linearmente independentes? Exatamente devido a essa segunda fase que a gente viu aqui. Só que no conteúdo, ela está colocada no lugar errado. Isso aqui tinha que ser na sequência dos coeficientes constantes. Já caí nesse daqui. Infelizmente, está no lugar errado. Eu segui o cronograma, né? E ficou mal posicionado. Então, quando a gente tem que o lambda é igual, lembra que o segundo termo a gente multiplica por x. Só isso, elas ficam linearmente independentes. Beleza?